Falaremos sobre as três leis de Newton, só uma introdução sobre elas, né? Material introdutório para que vocês comecem a ter noção sobre essas três leis desse cientista. A primeira lei de Newton, ela diz: se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração, né? A lei da inércia, ela quer dizer o quê? Se um corpo ele está em movimento, ele continuará em movimento, ou se ele está em repouso, ele permanecerá em repouso, desde que não haja influência de força externa, né? Como está dito aí, se o corpo está em repouso, ele permanecerá em repouso, né? E a inércia é uma propriedade onde os corpos possuem de resistir à mudança de seu estado de movimento. Um exemplo é o cinto de segurança. Se nós tivermos com o cinto de segurança no acidente automobilístico, ele impedirá que nosso corpo seja projetado para frente, né? Porque, em decorrência da inércia, o movimento no qual o carro apresentou esse acidente automobilístico, ele iria projetar o corpo para frente. Então, esse cinto de segurança retém esse corpo. Já a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Ou seja, qualquer força no qual um corpo imprime sobre outro corpo, esse segundo corpo apresentará uma reação neste primeiro corpo. Como diz a definição, a toda ação é sempre uma reação oposta, igual, ou ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas e opostas, como nós podemos ver aí, né? Quando nós andamos, pisamos ao chão para andar, o nosso pé faz uma força no chão e a reação do chão é nos empurrar para frente. E o foguete, o combustível aquecido em combustão, empurra o foguete para cima, né? Então a combustão força para baixo e o chão, em relação ao combustível, lança o foguete para cima. Alguns exemplos: beija-flor voando, né? O remador na canoa, conforme ele puxa o remo, a água, em reação, joga a canoa para frente. E um nadador. O nadador faz uma força com a mão na água de contrapartida, em reação, a água lança o corpo do nadador para frente. E a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, né, é a mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Ou seja, essa força resultante que é imprimida em um corpo depende da massa do corpo e da aceleração no qual esse corpo foi lançado, né? Então, qualquer força que vai imprimir depende desses dois fatores. Por exemplo, um homem puxando, um atleta, né, puxando um automóvel. Então, a força com que ele imprime indica a massa desse automóvel e a aceleração no qual esse atleta está imprimindo sobre esse automóvel. E um outro exemplo, podemos ver um bloco de 1 kg com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Aplicando a fórmula, veremos que a força resultante será de 1 newton. Essa unidade deveria ser quilograma metro por segundo ao quadrado. Porém, em homenagem ao cientista Isaac Newton, ficou conhecida como Newton, né? Pois bem, gente, na aula de hoje nós falamos sobre essas três leis de Newton. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.